Olá, eu sou o Daniel Adjuto e esse é o Item Mais, da CNN. I'm Kristen Welker of NBC News, and I welcome you to the final 2020 presidential debate between President Donald J. Trump and former Vice President Joe Biden. O último debate da campanha presidencial dos Estados Unidos, na quinta-feira, marcou a reta final da disputa americana. A votação está marcada para o dia 3 de novembro e, faltando uma semana, mais de 50 milhões de americanos já votaram antecipadamente. Vale lembrar que o primeiro debate entre o presidente Donald Trump e o ex-vice-presidente Joe Biden teve um aproveitamento quase nulo. Os candidatos falaram um por cima do outro, trocaram insultos e praticamente não falaram sobre seus planos de governo. Depois disso, Trump foi diagnosticado com Covid-19 e o segundo debate, que estava marcado para o dia 15, foi cancelado. Eu começo o episódio de hoje com a correspondente da CNN em Nova York, Heloísa Vilela, para uma conversa sobre como foi o último embate entre o republicano e o democrata. Seja bem-vinda, Heloísa. Obrigada, Daniel. Tudo bem? Tudo certo. Vamos lá pro nosso bate-papo? Vamos. Heloísa, nesse segundo encontro foi bem diferente entre o primeiro, né? Primeiro, por algumas mudanças implantadas pelo comitê que organiza os debates, também pela postura dos candidatos, mas com tanta gente votando antecipadamente, surtiu algum efeito naqueles poucos indecisos? Isso é o que a gente está doido para saber. A gente sabe que o primeiro debate surtiu efeito sim, tanto é que os números das pesquisas mudaram. Donald Trump caiu um pouco nas pesquisas e Biden aumentou a vantagem que ele tinha. Agora a gente está esperando para ver as primeiras pesquisas pós-debate para ver o que aconteceu. Mas a impressão que eu tive ao analisar o debate foi de que as pessoas que ainda estavam em dúvida, que são pouquíssimas a essa altura do campeonato, e que tendem a acreditar que é preciso enfrentar a pandemia abrindo os negócios, abrindo as escolas, essas pessoas talvez tenham sido convencidas mesmo a votar em Donald Trump. E as que acham o contrário, que acham que é preciso ter mais cuidado, preciso fazer a quarentena quando os números aumentam, essas aí, então, provavelmente se convenceram a votar em Joe Biden. Eu acho que esse é o assunto que mais mobiliza e muda a intenção de voto. Claro que houve outras questões também importantes que foram discutidas, como, por exemplo, aquecimento global, mudança climática, e que Biden disse que realmente fará, se for eleito, uma transição de combustíveis fósseis para outros tipos de energia. E Trump, na mesma hora, aproveitou e virou para a Câmara e disse: vocês vão se lembrar disso, né? Texas, né? Pensilvânia, que são estados que produzem óleo e gás. Então, toda vez que ele pôde aproveitar para falar dos estados pêndulo, esses onde a eleição se define, com assuntos específicos, ele o fez. Então, ele aproveitou as oportunidades que teve e conseguiu, ele e Biden, conseguiram definir claramente as diferenças que existem entre eles a respeito do tratamento da pandemia, que é o assunto principal dessa eleição, Daniel. Pois é, bom ponto que você destacou aí, além disso, da técnica utilizada pelos dois candidatos ali, de olhar para a câmera, falar frases de efeito que vão ser utilizadas ao longo da campanha, ainda nessa reta final. O comportamento de Trump e Biden também foi muito diferente do que o eleitor americano viu no primeiro debate. Eles foram muito criticados e agora parece que realmente as críticas produziram um efeito, né? Estavam bastante diferentes. Nossa, uma diferença da água para o vinho, e foi resultado de muita insistência da equipe de Trump para que ele se apresentasse de uma maneira diferente, mais tranquilo, deixando Biden falar. Eles diziam até que quanto mais Biden falasse, melhor seria para os republicanos, porque Biden sozinho se atrapalharia, o que não aconteceu. Mas, enfim, foi importante para a equipe de Trump que ele pudesse também se apresentar como uma pessoa que tem propostas e que sabe defender as suas propostas. Agora, eu já estava lendo análises hoje e conversas de bastidor da campanha dele, dizendo que quem sabe o que vai acontecer agora, que ele volta para os comícios e faz esses discursos de 1h30, 2 horas, onde ele não tem script e volta ao estilo brigão, e que pode, talvez, fazer com que ele perca votos que ele ganhou
ontem. Então, a equipe está brigando muito para mantê-lo numa linha que não é a linha costumeira. O Trump gosta de seguir os próprios instintos. E ontem ele chegou até a dar umas escorregadas meio complicadas, por exemplo, na questão da imigração. Quando o Biden criticou o fato de que 545 crianças que foram separadas na fronteira dos seus pais nesses 3 anos de política de tolerância zero do Trump, essas crianças nunca mais conseguiram se reencontrar com suas famílias. O governo não consegue encontrar os pais dessas crianças que já foram deportados e as crianças ficaram aqui nos Estados Unidos. So how will these families ever be reunited? Children are brought here by coyotes and lots of bad people, cartels. We now have as strong a border as we've ever had. We let people in, but they have to come in legally. These 500 plus kids came with parents. It's not coyotes didn't bring them over. Their parents were with them. They got separated from their parents, and it makes us a laughing stock and violates every notion of who we are as a nation. E Trump virou e disse, mas vocês têm que ver como elas estão sendo bem cuidadas. Ou seja, uma falta de empatia absoluta com uma questão traumática. Crianças pequenas, separadas de pais que talvez nunca mais se encontrem. E assim também foi com os professores, né? Quando ele disse que o índice de contaminação de professores com os seus alunos é muito baixo, que, portanto, as escolas devem reabrir. E aí Biden, claro, virou para a câmera e disse, tá vendo aí, professores, o índice é muito baixo, por favor, ironizando o absurdo que seria um professor ou 2, não importa, qualquer professor contaminado que perca a sua vida porque voltou a dar aula no momento da pandemia já seria motivo de preocupação para qualquer pessoa. Então, acho que assim, teve momentos fortes para cada um, dependendo do ponto de vista do telespectador, né? Das ideias e crenças do telespectador. Acho que os dois marcaram alguns pontos com certeza, Daniel. Você destacou aí 2 pontos dos 6 temas principais desse debate. Para quem não acompanhou ou para quem acompanhou, quiser rememorar e relembrar. Então, você falou de mudanças climáticas e de políticas também de imigração. A gente teve pandemia, racismo, recuperação econômica, gastos do governo federal, planos de saúde. Agora, de fato, Heloísa, deu para a gente ver o que pensam os candidatos sobre planos de governo? Visões diferentes sobre os Estados Unidos? Com certeza. Eu acho que essa foi a grande vantagem desse debate de ontem para os eleitores indecisos e para os eleitores também que já estão decididos, mas que querem reforçar seus pontos de vista. Ficou bem clara a divisão entre eles. Na questão do racismo também foi bastante clara a diferença. Donald Trump tentou colocar Joe Biden numa situação difícil, porque em 1994 ele foi coautor de uma lei de crime que foi responsável pela prisão em massa de muitos afro-americanos, que era uma lei muito dura contra portadores de quem fosse pego com pequenas quantidades de drogas. E Biden ontem não se deixou abater pelas acusações. Ele disse que a lei estava errada, que foi um erro sim, e que por isso hoje ele defende que ninguém seja preso porque é detido com uma pequena quantidade de droga. Quem é detido nessa situação, segundo ele, deve ser encaminhado para tratamento e não para cadeia. Então ele conseguiu usar essa acusação para se defender e apontar, então, um ponto, deixar claro um ponto do programa dele, que ele disse, é esse meu projeto. E quanto à sua pergunta, eu acho que foi isso mesmo, ficou bem clara a diferença entre os dois em vários aspectos super importantes da vida da sociedade americana, da política e da economia, Daniel. Puxando sardinha para o nosso lado jornalístico, qual a dificuldade de cobrir um debate como esse? A dificuldade de cobrir um debate como esse é a quantidade de temas, o volume de assuntos, né? Porque como o outro debate, para o nosso lado jornalístico, foi muito fácil de cobrir, porque não teve substância, só forma. Então, a gente só precisou falar da confusão do bate-boca, das interrupções.
E foi muito simples de cobrir. Eu acho que esse foi mais denso, mais consistente, tem um volume de informação muito grande, então por isso acho que deu pra gente muito mais trabalho. E eu acho que tem que ser destacado também o trabalho incrível que foi feito pela moderadora, jornalista da NBC, que teve um papel importantíssimo, não só para manter o nível do debate, mas ela fez o papel de jornalista mesmo, ela não se deu por satisfeita com algumas respostas e fez uma segunda, terceira pergunta sobre o mesmo tema até tirar dos candidatos uma resposta mais concreta a respeito do tema em questão. Então, acho que tem que ser destacado também o papel muito importante, muito eficiente dela e, claro, do botão silenciador que ficou ali como uma ameaça para os candidatos e que fez com que eles se comportassem muito melhor, né, Daniel? Pois é, Kristen Welker aí que deu um show na mediação, inclusive foi elogiada por Trump. E esse botão que nem foi utilizado tantas vezes como a gente imaginava, mas que serviu de uma forma de intimidação aos candidatos, Luiz? Exatamente. Eu acho que ficou ali aquela lembrança o tempo todo. Eu não posso passar do ponto aqui, porque senão eu sofrerei um constrangimento que pode pegar muito mal e me fazer perder votos. Se eu sair desse debate como aquele sujeito que não se comportou e que foi silenciado mais de uma vez, imagine um presidente da República ser silenciado em público, não é? Seria uma péssima imagem. A mesma coisa para o Biden. Então, eu acho que ficou ali aquele lembrete o tempo todo, a ameaça do risco, obrigando eles, então, a se comportar mais direitinho durante os 90 minutos regulamentares do debate, Daniel. Ah, se a moda pega, né, Heloísa? Obrigado, viu, por conversar aqui com a gente no podcast Item Mais. De nada, até a próxima. Imagine this is your inauguration day. What will you say in your address to Americans who did not vote for you? We have to make our country totally successful as it was prior to the plague coming in from China. Success is going to bring us together. We are on the road to success, but I'm cutting taxes and he wants to raise everybody's taxes and he wants to put new regulations on everything. What is on the ballot here is the character of this country. Decency, honor, respect, treating people with dignity, making sure that everyone has an even chance. And I'm going to make sure you get that. You haven't been getting it the last 4 years. Na segunda parte do episódio, eu falo com o professor de Relações Internacionais, Carlos Pódio, da Fundação Armando Álvares Penteado, a FAAP, sobre a reta final da campanha e o que podemos ver nos próximos dias. Carlos, muito obrigado pela conversa, seja bem-vindo. Tudo bom, Daniel? Prazer falar com você e com seus ouvintes. Vamos lá, professor, uma pesquisa conduzida pela CNN, logo após o último debate, apontou que 53% dos espectadores avaliam que Biden se saiu melhor do que Trump. O atual presidente teve 39% dos votos. Para o senhor, qual dos dois conseguiu aproveitar melhor essa oportunidade do último embate? A pesquisa refletiu bem isso? Olha, Daniel, uma coisa que chamou a atenção foi que pela primeira vez nós tivemos um debate entre ambos, né? O que houve algumas semanas atrás não foi propriamente um debate entre o Trump e o Biden, foi alguma outra coisa, né? O que nós tivemos foi um debate. Isso permitiu, de alguma forma, que a gente conhecesse alguma das propostas dos candidatos, permitiu que se discutisse algumas outras questões, né? Eu acho que o Trump ele foi muito mais disciplinado neste debate, né? E nesse sentido foi melhor para ele do que foi o primeiro debate. Agora, o que eu acho que essa pesquisa da CNN revela, e outras pesquisas sérias que foram feitas sobre o debate, revela uma imagem um pouco cristalizada dos candidatos, né, Daniel? Tem pouca coisa, me parece, nessa eleição que tende a mudar muito a imagem que os americanos têm de ambos os candidatos. Eu acho que já está muito cristalizado, né? O Trump foi com uma mensagem clara para o debate, né? Ao contrário do primeiro debate, onde ficou uma confusão, uma estratégia kamikaze do Trump, não deu para entender nada do que ele estava falando direito. No debate, esse debate mais recente, foi possível verificar pelo menos uma mensagem do Trump. A ideia do Trump é o seguinte: olha, o Biden é um político tradicional, eu sou um político não convencional, né? Por causa do Biden que está há 40 anos em Washington e tal. Não sabemos se é uma mensagem que vai colar, né? Essa é uma mensagem que ele utilizou em 2016. Aliás, me parece que o Trump ele tem repetido muito a estratégia de
de 2016, e eu tenho dúvidas se essa estratégia funciona em 2020, agora que ele é o presidente. Fundamentalmente, quando a gente vê esse resultado da pesquisa da CNN, de alguma forma reflete o que as pesquisas têm demonstrado de apoio dos dois candidatos. Então, o que nos leva a concluir que não é um debate que mudou muita coisa. O Trump ele precisava de um nocaute nesse debate, né? Considerando as pesquisas, que ele está bastante atrás do Joe Biden nacionalmente, em alguns estados-chave, ele precisava de um nocaute para chacoalhar de alguma forma a campanha eleitoral. Não me parece que ele conseguiu isso, né? Nesse sentido, se houve um empate, este empate tende a favorecer o Joe Biden. Vou falar agora da votação antecipada. Mais de 50 milhões de americanos já votaram antecipadamente. Em 2016, a última eleição presidencial, nessa mesma altura do calendário eleitoral, esse número de votos antecipados era de cerca de 6 milhões. Temos a pandemia, claro, mas o que também pode explicar essa mobilização maior dos eleitores? Essa é uma questão importantíssima, né? Primeiro, inclusive, em termos do impacto do debate, né? Quer dizer, você já tem praticamente um terço do eleitorado americano, se a gente tomar como base o eleitorado que votou em 2016, que já votou antecipadamente. É um número bastante expressivo. Isso significa que o espaço para movimentar o resultado das eleições está se apertando cada vez mais, né? Eu não sei se isso necessariamente representa um comparecimento mais alto lá no fim, ou se simplesmente são pessoas que decidiram votar antes, né? Os indícios que nós temos é que nós devemos ter um comparecimento recorde nas eleições deste ano. Quais são esses indícios? Primeiro, se a gente olhar o último ciclo eleitoral, que foi em 2018, eleições legislativas, e foi um comparecimento recorde para eleições desse tipo, para eleições legislativas. Outra coisa são os dados que nós temos acesso, os dados em termos de entusiasmo na campanha, né? Em termos de entusiasmo para votar, tanto republicanos quanto democratas, bastante entusiasmados para irem votar. Dados sobre quanto a pessoa está prestando atenção na política, são dados que nos mostram níveis compatíveis com outros momentos de grande comparecimento às urnas, como foi, por exemplo, 2008, com a eleição do Barack Obama, que houve um comparecimento bastante expressivo às urnas. Então, parece que são dois elementos aqui que explicam esse número muito grande. Um, como você disse muito bem, claro, a questão da pandemia, né? Muitas pessoas estão preocupadas em irem votar no dia da eleição, estão preferindo votar por correio, né? E algumas preferindo votar mais cedo. E a outra questão é que me parece que há um nível de entusiasmo realmente muito grande do eleitorado para votar nessa eleição, né? Esse entusiasmo pode ser dado tanto pelos eleitores que apoiam Donald Trump, estão entusiasmados com o Trump, ou contrários ao Partido Democrata, quanto eleitores que estão não necessariamente entusiasmados com o Joe Biden, mas estão entusiasmados a votar contra o Donald Trump. Esse é um elemento que o fato do Trump ser uma pessoa muito polarizadora, ele acaba também estimulando as pessoas a irem votar contra ele. Há muitos estudiosos que indicam que o recorde de comparecimento às urnas em 2018, nas eleições de meio de mandato, se deve, em grande medida, a uma repudiação dos eleitores com relação ao Donald Trump. Parece que a gente está verificando, de alguma forma, também nesta eleição de 2020, um alto índice de comparecimento do eleitorado por conta dessas mesmas variáveis. Ponto interessantíssimo, porque a gente viu um fenômeno semelhante nas eleições brasileiras, as últimas eleições presidenciais, também o voto de protesto, né, com relação ao Partido dos Trabalhadores, o presidente Jair Bolsonaro. Isso também a gente viveu aqui no Brasil e tem um fio ali que a gente pode acabar levando aos Estados Unidos também, ver essa repetição por lá. Pois é, infelizmente esse é um resultado de sociedades que se polarizam muito politicamente, né? A gente começa a ver uma divisão muito grande entre os lados, né? Os diferentes lados da sociedade americana, vimos isso também no Brasil, e aí muita gente acaba escolhendo um candidato não porque gosta daquele candidato, mas porque não gosta muito do outro, né? Isso é um pouco o resultado desse processo de polarização extrema que nós estamos vivendo. Não sei como é que isso vai evoluir daqui para frente, né? Ganhe o Trump ou ganhe o Joe Biden, este processo de polarização é um processo que já vem de algum tempo, né? A eleição do Trump em 2016 não criou uma polarização nos Estados Unidos, ela pode ter incentivado, pode ter aumentado, mas o Trump ele já vem numa onda de um processo crescente de polarização que antecede 2016, né? Infelizmente, isso significa que o cálculo do eleitor passa a ser um cálculo não tanto de votar no candidato que ele prefere, né? Mas ele vota em um candidato porque ele é muito contrário ao outro candidato.
Como tudo pode mudar muito rapidamente, o cenário que a gente tem hoje, enquanto a gente grava o episódio, é o seguinte. Estamos a uma semana da eleição, as pesquisas de intenção de voto vêm apontando que Biden está à frente de Trump. A avaliação dos eleitores é de que Biden se saiu melhor no último debate. Professor, parece tudo decidido, mas a gente tem que lembrar aqui que nos Estados Unidos não é o voto popular que ganha, né? O majoritário ali entre os eleitores. Por que nenhum analista consegue cravar o resultado das eleições americanas? Por que é tão difícil adivinhar, vamos dizer assim, o número de delegados? Eu diria que nenhum analista quer cravar o resultado dessas eleições porque estão todos um pouco traumatizados com 2016, né? Foi uma surpresa o que aconteceu em 2016. E ao dizer uma surpresa, não estou dizendo que nenhuma novidade. O próprio Trump, talvez a pessoa mais surpresa com o que aconteceu em 2016 tenha sido o próprio Donald Trump. É sabido, é documentado que ele não esperava, nem ele, nem a Melania, nem ninguém que estava no entorno dele, não esperava que ele fosse eleito. Ele acabou sendo eleito por uma combinação de fatores. Agora, isso nos leva a ter alguma cautela. Claro, temos que ser cautelosos. Agora, tem umas diferenças importantes entre 2020 e 2016. Né? A primeira delas é que 2020 é uma eleição de reeleição. Né? O Trump ele já é presidente, ele não é uma novidade, o que era diferente em 2016. Também em 2016 nós tínhamos muitos eleitores indecisos, e esses eleitores indecisos foram fortemente na reta final da campanha em direção ao Donald Trump. 2016 era uma eleição muito de rejeição. Tanto a Hillary Clinton quanto o Trump eram candidatos muitíssimo rejeitados. Historicamente, os dois candidatos mais rejeitados da história. Já um pouco trazendo essa questão que nós falamos de polarização. O Joe Biden não tem o mesmo nível de rejeição que tem a Hillary Clinton. Né? Por isso que uma estratégia do Trump nessa campanha teria sido aumentar a rejeição ao Biden. Ele não tem sido muito bem sucedido, pelo menos não por enquanto. Então tem algumas diferenças importantes nesse sentido. Uma outra diferença, Daniel, que isso é discutido por todos os analistas, é que as pesquisas que erraram em 2016 são as pesquisas estaduais. Né? Essas pesquisas estaduais costumam ter uma margem de erro um pouco maior. E essas pesquisas estaduais, neste ano, elas corrigiram a sua metodologia. Né? Qual foi o problema da metodologia em 2016? Foi que muitas pesquisas, que quando você faz uma pesquisa, você precisa ter uma amostra representativa da sociedade. Né? Por isso que essas pesquisas de internet não valem muita coisa. Né? Pesquisa precisa ter metodologia. Então você pega uma amostra representativa da população votante norte-americana. As pesquisas de 2016, então elas pesam por idade, gênero, por renda, né? Só que as pesquisas de 2016 não levaram em consideração a questão educacional, muitas delas, né? E o que aconteceu em 2016 é que o eleitor com baixo nível educacional foi pesadamente para o Trump, principalmente nos estados de Wisconsin, Pensilvânia, Minnesota, e o eleitor com maior nível educacional foi muito pesadamente para Hillary Clinton. E as pesquisas não captaram isso, acabaram dando muito peso para o eleitor branco com maior nível educacional. Então as pesquisas corrigiram a sua qualidade. Nós temos em 2020 pesquisas de melhor qualidade e nós temos também maior quantidade de pesquisas. Temos muito mais pesquisas em estados-chave agora em 2020 do que tínhamos em 2016. E o que a gente pode esperar para esses últimos dias de campanha? Momento crítico para os candidatos conquistarem o voto dos indecisos? Trump deve manter essa postura mais amena ou deve retomar a postura mais polêmica? Biden vai por qual linha? Olha, se a gente conhece alguma coisa do Donald Trump, é uma dificuldade que ele tem em adotar uma postura mais amena. Né? Se há alguma esperança que ele, por conta do debate, né, que ele pareceu um pouco mais civilizado, que ele vai manter essa postura, eu acho que a gente, conhecendo o histórico dele, podemos concluir que ele não tem condições de manter uma postura mais amena. Né? Simplesmente não é a forma com a qual o Trump consegue fazer política. Então, acho que não deve mudar muita coisa nesse sentido. Acho que o que a gente deve esperar é que, entendo que os republicanos agora veem que a única esperança que eles têm é tentar aumentar muito a rejeição com relação ao Joe Biden. Então, pode ser aí, os últimos dias de campanha, a gente pode ver muitos ataques ao Joe Biden, na tentativa não de mudar o voto do eleitor, mas pelo menos de fazer o eleitor que eventualmente pense em votar no Biden ficar em casa. O indeciso, né? Nesse momento é crucial. Exatamente. Agora, um ponto também importantíssimo que pode vir ser ainda mais questionado após o resultado das urnas. Quero perguntar para o senhor sobre... Temos bastante ouvido falar que é uma possível judicialização da eleição. Trump tem deixado claro que não vai aceitar facilmente o resultado das urnas, a menos que ele seja o vencedor, principalmente com relação a
ao voto pelos Correios. Será que a gente vai ver esse processo se arrastar por muito mais tempo? Olha, Daniel, eu acho que a variável fundamental aqui vai ser o tamanho da vitória ou da derrota do Joe Biden em novembro, né? Se ficar claro que o Joe Biden tem uma vantagem muito grande com relação ao Trump, eu acho que tira muito desta narrativa. Inclusive, o Trump vai perder apoio entre republicanos que não vão entrar nesta cilada, né? Lembrando que os republicanos eles estão pensando nas eleições também futuras e não apenas na eleição de 2020. Então, muito vai depender de como que as coisas vão evoluir na noite de eleição. Acho que nesse sentido, um estado-chave para a gente prestar atenção vai ser o estado da Flórida, né? A Flórida é um estado onde a corrida está muito apertada, é um dos estados com maior quantidade de votos no colégio eleitoral e é um estado que tende a fazer a contagem dos votos mais rápido do que alguns outros estados importantes que também têm voto por correio. Então, se a gente vê uma vitória do Joe Biden na Flórida, fica muito difícil o caminho do Trump para conseguir algum tipo de vitória nessas eleições, né? Se a gente vê uma questão mais apertada, especialmente, por exemplo, em estados que o Trump ganha 16, como a Pensilvânia, né? Veja o que acontece, Daniel. O problema é o seguinte, a maioria dos eleitores do Joe Biden diz que vão votar pelo correio. A maioria dos eleitores do Trump dizem que vão votar no dia da eleição. Votos que são feitos na urna no dia da eleição, esses votos são contados mais rápidos. Os votos pelo correio demoram um pouco mais para serem contados. Você precisa conferir a assinatura, etc. Então pode ser que na noite da eleição o Trump apareça na frente na Pensilvânia. E aos poucos, conforme os votos pelo correio vão chegando, o Biden pode ultrapassar o Trump. Se a gente entrar em algum cenário desse tipo, eu creio que nós vamos ter uma situação semelhante. O único paralelo possível é 2000 com a eleição do Bush, né, onde também houve um problema especificamente na Flórida, né? Vamos lembrar que a eleição de 2000 demorou 30 dias para a gente saber quem era o vencedor, né? Ficou uma situação muito complicada no estado da Flórida. Eu acho que a depender do que acontecer em 2020, 2000 pode parecer brincadeira de criança, né? Então nós temos tanto um cenário que é um cenário de horror institucional, onde essas brigas sim, porque certamente o Trump não vai agir como agiu o Al Gore em 2000, que concedeu para o Bush e falou, não, vamos deixar o Bush ganhar, paciência. O Trump sabemos que não age dessa forma. Então podemos ter um cenário muito complicado, ou não. Né? Eu acho que a única forma de não termos um cenário complicado é haver uma vitória maiúscula do Joe Biden. Aí fica difícil para o Trump contestar. Se for mais apertado, aí pode ser um pouco diferente. É a expectativa para o dia 3 de novembro. Professor Carlos Pódio, muito obrigado por conversar com a gente aqui no Item Mais. Obrigado, Daniel. Um prazer. Um abraço a todos. Até a próxima. E no dia 3 de novembro, a cobertura completa com toda a nossa equipe da CNN Brasil, os âncoras daqui brasileiros e também os âncoras americanos. Tá imperdível. E amanhã, para você que sentiu saudades, claro, ela, Mona Lisa Perrone, está de volta ao Item Mais. Então não perca, Mona Lisa retorna. Obrigado pela companhia hoje, até a próxima.